Tá. Só que não vão chamar nada sobre... Vai pedir para ele. Cadê? Podemos sentar. Eu tomei 2 infiltrações em cada joelho hoje. Até ontem. É, meu joelho. Aí, Podemos sentar? Renovo meus votos de boa tarde. é. Chamo para julgamento a questão de ordem na ação rescisória 2876 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, autora a União, o réu é Carlos dos Santos de Oliveira, e aqui trata-se da importante e complexa discussão sobre saber se é constitucional a previsão legislativa do Código de Processo Civil que fixa o termo inicial do prazo para propor ação rescisória com a data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui os dispositivos impugnados são os artigos 7º, inciso 4º, 525, parágrafo 15 e 535, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Os referidos dispositivos projetam o termo inicial da ação rescisória para o momento do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no qual se baseia a sentença definitiva. No caso, a decisão que se pretende rescindir transitou em julgado em 25 de setembro de 2018, sendo a rescisória proposta somente em 12 de julho de 2021. Já a decisão do Supremo sobre a matéria objeto da ação rescisória, no RE 817/38, foi proferida em 16 de outubro de 2019, com trânsito em julgado em 12 de novembro de 2022. Conhecimento da demanda, portanto, depende da aceitação do prazo especial previsto nos referidos dispositivos do Código de Processo Civil. Portanto, é a importante discussão acerca do termo inicial da prescrição no caso de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo em sentido diverso à coisa julgada que se formara anteriormente. O relator é o ministro Gilmar Mendes e, em conferência, nós chegamos às seguintes teses com quase consenso geral, mas com as ressalvas que vou fazer dos ministros que não aqueceram. Portanto, no caso da ação rescisória 2876, o Supremo está fixando as seguintes teses. O parágrafo 15 do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, no sentido, portanto, prospectivos, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 14 do artigo 525 e do parágrafo 7º do artigo 535. 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo, inclusive, a extensão da retroação
para fins da ação rescisória, ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão 5 anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do Supremo. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo Supremo, se a decisão do Supremo anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão, entre parênteses, Código de Processo Civil, artigos 525 caput e 535 caput. A proposição do inciso 2 é aprovada com reserva dos ministros Luiz Fux e Luiz Edson Fachin. Portanto, essa fica sendo a tese de julgamento, agradecendo uma vez mais a todos os ministros o esforço para, num tema complexo e delicado, chegarmos a uma conclusão próxima ao consenso. A preocupação do tribunal era evitar que, muitas vezes, um caso que leve 10, 15, 20 anos chegue ao Supremo com uma retroação que possa ter um impacto deletério. Portanto, esse foi o ponto de vista firmado pela maioria, com essa ressalva do inciso 2. Próximo. Depois eu vejo. Não. Senhor presidente? Oi, ministro Toffoli, só um minutinho, já vou lhe dar a palavra. Só estou proclamando o resultado da ação, as teses da ação rescisória. É sobre isso, é que eu adiro a ressalva do ministro Fux e do ministro Fachin, só para proclamação. Ótimo. Muito obrigado, ministro Toffoli. Nós só estamos proclamando o resultado da ação rescisória. Só chamei a ação rescisória. Porque os outros casos... Para a questão da proclamação, a adesão à ressalva do ministro Luiz Edson Fachin e ministro Luiz Fux. Só para constar da ata. Ótimo. Mas estou de acordo com a maioria decidiu. Só obrigado. Para a ressalva. Muito obrigado, ministro Toffoli. Consignada a ressalva. Apenas para explicar, nos outros casos que envolvem juizados especiais, a questão da ação rescisória é tratada de maneira diferente, porque em ele de princípio não cabe ação rescisória em ação de juizados especiais. Uma devolução de vista. Depois tem que perguntar ao ministro Gilmar, no caso concreto. É só a questão de ordem. Sim, nós só resolvemos a questão de ordem. Aí agora, Vossa Excelência proferirá a decisão, aplicando a decisão na questão de ordem, certo? Não há proclamação ainda do resultado, apenas da tese fixada na questão de ordem. Quer dizer, a proclamação do resultado o tribunal julgou a questão de ordem fixando a seguinte tese. E aí, com a aplicação da tese, o ministro Gilmar vai decidir o caso específico. Vou chamar agora, tem impedimento de quem? Meu? Chamo para julgamento, continuidade de julgamento, recurso extraordinário 1.301.250 da relatoria da ministra Rosa Weber, que envolve o seguinte. É o tema 1148 de repercussão geral, que trata da controvérsia relativa aos limites para a decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos no âmbito de procedimentos penais em relação a pessoas indeterminadas. Na sessão de 16 de outubro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes inaugurou divergência, tendo votado pela negativa de provimento ao recurso extraordinário. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto divergente, tendo apresentado sugestões na tese proposta pelo ministro Alexandre.
Na sequência, o ministro André Mendonça pediu vista. E, portanto, passa a palavra ao eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhor presidente, a quem saúdo e também aos eminentes ministros, de modo especial, nossa ministra Carmen Lúcia, nosso decano, e também o professor Paulo Gonet, procurador-geral da República, aos eminentes advogados e advogadas que nos acompanham. Senhor presidente, eu havia pedido vista desse caso, considerando, na minha visão, a sua complexidade e, em especial, diante de um contexto de uma investigação que poderia se abrir para um campo de análise e apuração de pessoas indeterminadas. O grande centro da discussão é esse, e, nesse sentido, eu farei a juntada de voto escrito e, nesse momento, eu farei apenas a leitura de uma síntese do meu voto vista, considerando os aspectos centrais da discussão. Como síntese das ideias que norteiam o raciocínio desenvolvido ao longo do meu voto, eu entendo que, para embasar a autorização judicial da quebra de sigilo de dados de um universo indeterminado, mas determinável, de pessoas com vistas à apuração de ilícito penal, é necessário, em primeiro lugar, promover a especificação precisa do tipo de dado cujo compartilhamento se busca. 2. Analisar a espécie de dado a ser compartilhado, a fim de aquilatar de modo adequado o grau de invasão e consequente exposição que o acesso à informação propicia. 3. Identificar o fator de correlação entre as pessoas investigadas sobre as quais recairá a medida os dados cujo acesso se está postulando. 4. Considerar na avaliação da aptidão do item anterior a suficiência e imprescindibilidade dos dados obtidos para, juntamente com os demais elementos de prova. 5. Que esses elementos a serem analisados em conjunto com os dados obtidos se baseiem em fundada e prévia suspeita, sob risco de se incorrer em phishing expedition. E, finalmente, que se prevejam procedimentos capazes de assegurar a custódia adequada dos dados, bem como o seu descarte, tão logo se conclua pela sua imprestabilidade. Aplicando essas premissas no exame das teses sugeridas pelo ministro Alexandre de Moraes, eminente relator, com as complementações trazidas pelo ministro Cristiano Zanin, concluo da seguinte forma. Em relação ao primeiro item da tese sugerida pelo ministro Alexandre, eu acolho a proposição em linhas gerais, aderindo, nesse ponto, à preocupação manifestada pelo ministro Zanin, especificamente quanto à necessidade de menção expressa ao artigo 10 do Marco Civil da Internet, uma vez que o dispositivo trata de outros dados, para além dos registros de conexão e acesso a aplicações de internet, como, por exemplo, as comunicações. E, ainda nesse ponto, com o mesmo intuito de conformar a tese às exigências previstas em lei, ainda que em diplomas esparsos, proponho também que se faça menção expressa aos artigos 7º, que é mencionado no próprio artigo 10, e ao artigo 22, de forma integral, com a supressão dos requisitos previstos apenas nos incisos 1, 2 e 3, do seu parágrafo único. E justifico por quê. Os incisos 1, 2 e 3
eles fazem referência no parágrafo único, no caput do parágrafo único, a outros requisitos previstos em lei, que não só os especificados nos incisos 1, 2 e 3. Assim, diante das adaptações sugeridas, o item teria a seguinte redação. Até uma parte, eu peço ao meu auxiliar de plenário que já encaminhe esse documento que me imprimiu com meu voto aos demais auxiliares para compartilhar com os eminentes ministros. Acho que assim talvez facilite depois a compreensão desses pontos que eu estou sugerindo. Diante das adaptações que eu ora sugiro, o item teria a seguinte redação. É constitucional a requisição judicial de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, vírgula, bem como, aqui é um acréscimo à luz do que já propôs o ministro Zanin, bem como de outros dados informáticos. Aqui eu prossigo na tese, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que observados os requisitos previstos nos artigos 7º, 10, parágrafos 1º e 2º, e 22, todos da Lei 12.965/2014, Marco Civil da Internet. Em relação ao terceiro ponto de modificação, eu friso, como apontado ao longo do meu voto, que o próprio artigo 22 do Marco Civil faz alusão expressa à necessidade de observância de outros requisitos, para além daqueles expressamente indicados nos incisos do seu parágrafo único. Nesse sentido, em seu caput, o referido parágrafo expressamente prevê o atendimento aos seus incisos 1, 2 e 3, que também deverá ser feito sem prejuízo dos demais requisitos legais. Por isso que, em primeiro lugar, ou se subtrai a menção expressa apenas aos requisitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 22 do Marco Civil, ou se acrescenta a menção expressa à necessidade de observar-se também o contido no caput do parágrafo único do artigo 22. Em ambos os casos, deve ser incluída a menção expressa aos artigos 10, parágrafos 1º e 2º e artigo 7º, do mesmo diploma legal, em razão do apontamento feito pelo ministro Cristiano Zanin. Com o intuito de facilitar o debate, registro uma proposta alternativa do item que conteria a seguinte redação. É constitucional, ainda estou no item 1 da tese proposta pelo ministro Alexandre. É constitucional a requisição judicial de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, bem como de outros dados informáticos, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que observados os requisitos previstos nos artigos 7º, 10, parágrafos 1º e 2º, e 22, caput e parágrafo único da Lei 12.965, quais sejam fundados indícios de ocorrência do ilícito, 2, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. C, terceiro lugar, período ao qual se referem os registros. E, por fim, sem prejuízo das outras exigências previstas em legislação específica. Então, a minha proposição inicial é que nós só façamos referência aos dispositivos legais. Caso não, façamos a elucidação dos 3 incisos do parágrafo único do 22, do artigo 22, mas incluamos um outro aspecto que é sem prejuízo das outras exigências previstas em legislação específica, que é o que consta expressamente do caput do parágrafo único do artigo 22. No que concerne ao segundo item da tese, sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia, divirjo de Sua Excelência, diante da compreensão de que, nos termos como redigida, a tese pode dar aso a procedimentos investigatórios demasiadamente abrangentes, em situação capaz de configurar a denominada pescaria
probatória ou fishing expedition. Diz a tese, a proposição de tese, a ordem judicial poderá atingir pessoas indeterminadas, desde que determinadas a partir de outros elementos de provas obtidos previamente na investigação e que justifiquem a medida. Apesar, digo eu agora, apesar dos esforços empregados por mim na tentativa de melhor delimitar o escopo da diligência, que seria em tese admitida, compreendo que o risco de se autorizar medidas investigatórias sobre sujeitos indeterminados, ainda que determináveis, mas sobre os quais não recaia nenhum elemento prévio de suspeita, já identificado, é demasiadamente elevado, não se adequando às exigências, sob a minha ótica e com a devida vênia aos entendimentos em contrário, às exigências constitucionais presentes na investigação criminal. Por fim, no que concerne ao terceiro item da tese, incluído a partir de sugestão feita pelo ministro Zanin, acolho com proposição de ajustes, como, em primeiro lugar, forma de endereçar a preocupação já manifestada pelo colegiado acerca da necessidade de se aferir a proporcionalidade da medida em análise, bem como, em segundo lugar, como forma de se conferir redação que, a meu juízo, se aproxime mais daquela utilizada em outros temas de repercussão geral que guardem certa semelhança com a situação em exame. Como exemplo, cito o tema 280, que utilizou-se na formulação da tese a expressão fundadas razões, adaptada ao Código de Processo Penal, que fala em fundada suspeita. Lembro que, recentemente, também no caso das visitas aos presídios, também se utilizou expressão similar, salvo engano, robusta, suspeita, alguma coisa assim, com base em elementos objetivos. Então, a meu juízo, veja, se para uma revista íntima, para uma revista a um presídio, nós precisamos de algum elemento objetivo, eu também entendo que nós precisamos adotar uma similitude de nomenclatura à luz do que vem sendo consolidado no âmbito do STF. Assim, diante do não acolhimento da minha parte ao segundo item da tese do ministro Alexandre, o enunciado passaria a ser agora, desse que hoje é o terceiro item, ter a seguinte redação: o compartilhamento ou acesso de dados pessoais ou outras informações eventualmente guardadas pelo provedor e que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal somente é possibilitado quando demonstrada a proporcionalidade da medida, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, e b, a existência de razões prévias capazes de caracterizar fundada suspeita. Penso que essa nova redação, ela melhor endereça a preocupação que já havia sido externada pelo ministro Cristiano Zanin. Salvo engano, Vossa Excelência falou em proporcionalidade. Exatamente. Né? Com a qual eu, à época, também manifestei concordância com essa preocupação acerca da necessidade de se delimitar o universo de pessoas sobre as quais se possa recair a diligência a partir da indicação prévia de um elemento comum de suspeição. Esse é o traço que, a meu ver, se afigura capaz de justificar, em tese, a adoção da medida. Chegou ao conhecimento, a partir de memoriais que me foram trazidos pelo Google, por exemplo, de que alguns juízes, já no curso do julgamento, estavam adotando técnicas investigatórias também, ou autorizando medidas dessa natureza. Então, por exemplo, em casos de furtos, de roubos, autorizando averiguação na internet de pessoas indeterminadas, genérica, mas que teriam pesquisado algo correlacionado ao furto
ou ao roubo correspondente. Aplicando as balizas, assim agora passo a análise do caso concreto. Ministro Andrade, permite só uma intervenção? Nessa linha que Vossa Excelência acaba de mencionar, me parece, até a partir de uma reflexão melhor, que seria importante registrar que só seria possível utilizar esse meio de investigação se não houver outro meio menos invasivo. Esse é um meio extremado. Então, acho que dentro da proporcionalidade que discutimos na última sessão, a inexistência de um meio menos invasivo também penso que seria um aspecto importante, assim como determinações geográficas e temporais de busca, que são outros critérios que poderiam ser também adotados para que não haja justamente essa pescaria probatória que Vossa Excelência se referiu. Eu estou, aproveitando a parte, eu estou preocupado com essa situação. Ano passado, mês de novembro, salvo engano, tive num congresso na Espanha só de processo penal, só com os catedráticos de processo penal, fui convidado a falar e, sem citar o caso especificamente, eu problematizei essa circunstância. E como era um congresso muito restrito, cerca de 40 pessoas, mesmo os catedráticos que estavam presentes viram isso como uma dificuldade, não conseguiram dar uma resposta, vamos dizer assim, num primeiro momento, porque com receio do escopo e da abrangência que uma medida dessa natureza pode ensejar. E lembrando que nós estamos decidindo, não um caso especificamente, nós estamos estabelecendo um padrão para toda a investigação em todo o país, tanto para a atuação das polícias, Ministério Público. Permite, ministro André? Por favor, ministro Alexandre. Essa é a minha preocupação também, porque, veja, nós não podemos pegar a patologia e estabelecer um padrão que vai atrapalhar as investigações importantes. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos pegar um juiz, um caso de um juiz que excepcionalmente determina para a questão de furto, achar que isso é a regra e, em virtude disso, proibir ou dificultar tanto uma forma de investigação que hoje é usada no mundo todo para combate à pedofilia, pornografia infantil pela internet, sequestro. Então, me permite? Só para concluir, esse é o grande problema, porque se nós começarmos a colocar isso, aquilo, pensando na patologia, pode dar pesca probatória. No caso concreto, se analisa se foi pesca probatória. Nós temos o caso, e esse é um dos casos, nós temos o caso que houve a necessidade de verificar quem consultou aquilo naquele momento para descobrir os assassinos da Marielle. Olha, isso não é patologia, não é pesca probatória. Exatamente por isso, e obviamente o ministro Zanin já tinha colocado alguns tópicos para aprimorar a tese, exatamente por isso que é diferente falar em pesca probatória ou pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos e provas obtidos. A minha grande preocupação, o ministro André, já devolvo a palavra, a minha grande preocupação é ficar uma redação que vede pessoas indeterminadas, mesmo que determináveis. Nós tivemos recentemente, isso deu grande relevância, porque o juiz, na audiência de custódia, soltou os 3 sequestradores de 2 casais de idosos. O tribunal rapidamente depois reverteu isso. Mas por que se chegou aos sequestradores? Exatamente quebrando esses conexão e registros e aplicativos numa área onde se chegou à investigação que poderiam estar lá, em cativeiro. Se quebrou de pessoas indeterminadas, mas determináveis naquela região a partir de uma investigação prévia. Obviamente, o que se chegar de pessoas que não têm absolutamente nada
com a investigação, deve ser afastado. Isso não é novidade, presidente, porque, e hoje se usa muito menos, nós sabemos, a interceptação telefônica, mas nós temos que transpor a experiência da interceptação telefônica para isso. Quando o juiz determinava uma interceptação telefônica do sujeito A, infelizmente ele estava também determinando a quebra do sigilo telefônico de B, C, D e E que ligavam para aquele A. E tudo que não tinha relação com o processo era retirado. Aqui é a mesma coisa. A minha única preocupação, ministro André, é exatamente isso. Nós vamos ou não manter a possibilidade de pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de prova. Porque se nós retirarmos essa possibilidade, nós vamos estar retirando um instrumento importantíssimo para a polícia investigar questões nas redes, repito, principalmente pedofilia, pornografia infantil e questões não nas redes, mas questão de extorsão mediante sequestro. Então, a minha grande preocupação é essa. Pessoas indeterminadas, mas determináveis pela investigação. Vossa Excelência concorda ou não? Porque me parece que Vossa Excelência retirou isso. Eu retirei o item 2 e estou... Sempre há controle judicial. Sim. Sempre com controle Sempre judicial. com determinação judicial. A grande questão é, eu preciso, à luz do meu entendimento, da existência de razões prévias e de fundada suspeita prévia. Qualquer medida, hoje, para eu abordar qualquer pessoa na rua, eu preciso de uma fundada suspeita. Aqui entendo as preocupações de Vossa Excelência e envolve uma questão até de um certo dilema, mas é a possibilidade de se abrir para pessoas indeterminadas, sem que se tenha uma prévia suspeita dessa conduta, o que eu acho que há outras medidas invasivas mais pontuais, por exemplo, em casos de pedofilia. Você, e as polícias fazem isso, você enviar, há uma suspeita de certas situações, enviar um programa espião, a partir de certas procuras que as polícias fazem, e aí a pessoa, mas aí você está focando em uma pessoa que já havia prévia suspeita, e a partir dali você consegue alcançar uma rede de pornografia infantil, de pedofilia, e de uma criminalidade mais sistêmica e organizada. O outro ponto é eu abrir, na minha opinião, de uma forma ampla, a pessoas com conceitos abertos, indeterminadas, mas determináveis. São conceitos abertos. O conceito que nós temos no Código de Processo Penal é uma fundada suspeita. Se há uma fundada suspeita, o juiz autoriza em relação a essas pessoas. E, logicamente, que a partir dessa pessoa, outras quebras podem ser feitas. Ministro André, permite, mas o grande problema é que há a fundada suspeita de que naquela região, e há provas, estão os sequestradores. A polícia precisa desse meio de prova. Ela não sabe quem é o sequestrador. Então, é totalmente diferente, com devido respeito, da comparação com a revista íntima, porque a revista íntima, a pessoa está entrando. A polícia não sabe ainda quem é o sequestrador. A polícia não sabe ainda quem é o homicida, mas chegou numa determinada investigação que a polícia sabe que, cruzando esses dados, vai chegar. Não é possível nós retirarmos isso da polícia. Vamos lá, vamos quebrar um sigilo dessa natureza. E longe de mim dizer que a questão é simples. Ministro, mas vamos quebrar o concreto. Pois não. Por exemplo, no caso dessa vereadora, o que se fez foi uma busca, essa pesquisa, em todos aqueles que ingressaram na rede mundial de computadores para pesquisar naquela área. O nome dela. Então, o nome, essa necessidade. Os horários, a agenda dela. Ou seja, todos os brasileiros. Não, aquela área. Antes dela ser. Todos os brasileiros que fizeram a pesquisa, e tem um período posterior ainda no pedido. Ainda alcança um período posterior, logo após. Ou seja, todo mundo, depois do homicídio, foi lá e fez a pesquisa. Não, foi quem pesquisou, não só
o roteiro dela, não só a agenda dela, como posteriormente pesquisou as câmeras do local. Qual o interesse de pessoas em saber câmeras do local? Bom, um método investigativo importante. Dúvida honesta. O caso Marielle, a princípio, está resolvido. Fez uma delação. Está em julgamento. Não, está em julgamento. Os de investigação está resolvido. Não, até porque nós sabemos que ninguém pode ser condenado somente pela delação. Então, as provas estão sendo validadas. Esse instrumento de prova é importantíssimo, não só para o caso Marielle. Mas em relação aos acusados... Para o caso do sequestro desses 3 idosos, não há, devido ao respeito, não há lógica em nós restringirmos de forma abstrata um meio de prova importantíssimo para a polícia, achando, e como disse o ministro Fux, só com ordem judicial, então há o controle judicial, achando que pode haver pesca probatória, que seja anulado depois. Eu não tenho dúvida que vai haver um arrastão probatório. Ministro André, só para colaborar com Vossa Excelência, embora, obviamente, a minha ilustre antecessora já tenha votado, 2 observações, uma à guisa de obter-dito, a outra sobre o caso concreto. Primeiro, é muito curioso que o Google queira impedir que o Estado faça o que ele, Google, faz. É muito singular isto, porque o Google faz, a Meta faz, as farmácias fazem. Quebram nossos sigilos e vendem os nossos acessos. É muito peculiar isto, mas é apenas uma observação de ordem ética, eu diria. Mas, em relação ao caso concreto, ministro André, apenas uma ponderação. Quer digamos que essa pesquisa pode ser feita, quer não seja, para que chegue a fundada suspeita, provavelmente, de algum modo, a pesquisa será feita. Então, eu temo que, se restringirmos muito, em vez de proteger, nós estejamos abrindo caminhos para canais paralelos de investigação. Porque, quando você restringe muito a investigação, impede, ela acontece por meios paralelos. Alguém vai dizer, nesse caso, sem a colaboração do Google. Sim, é fato, mas existem muitas ferramentas de tecnologia que permitem esse tipo de devassa de dados. E aí sem controle judicial. Controle judicial. Eu quero crer que não se admita nenhuma hipótese investigações paralelas. Claro, mas na prática, não. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós restringirmos, então eu não posso isto chegará lá. Né? Partir desse pressuposto. Então, nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão. Por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem... Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico... É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão,
apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, Mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita... E a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos... Eu tenho que identificar uma pessoa. Porque aí você não vai quebrar o sigilo da pessoa de Roraima pelo assassinato no Rio de Qual é a Janeiro. diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Vossa Excelência, me permite, seria muito aberto se nós dissermos, é possível o afastamento mediante ordem judicial fundamentado de sigilo de dados, mas não é o caso. É possível no âmbito de investigação criminal. Uma investigação criminal, ela só se inicia em relação à pessoa suspeita. Sim, mas o que se está decidindo aqui é se eu posso, para descobrir, além dessa uma pessoa suspeita, outros suspeitos que eu não conheço. Sim. Por isso que, se é para uma pessoa suspeita, ótimo. Se é para as pessoas, a partir de uma pessoa suspeita, eu identificar outras pessoas correlacionadas a essa pessoa, ótimo. O que eu não posso é partir do geral para o particular. Mas não é isso que se pretende. Extorsão mediante sequestro, você tem uma pessoa, você tem um local, você tem o dado de uma pessoa não identificada ainda, mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região, para depois ver quem está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Essa discussão. Recentemente foi noticiado um caso concreto assim, uma pessoa, com abuso de confiança, utilizou no mesmo endereço da pessoa fraudada o seu cartão de crédito. E repassou esse cartão de crédito para várias outras pessoas que fizeram compras numa zona imensa, que é a maior zona eleitoral da América Latina, que é a Zona Oeste. Então, com essa pesquisa, semelhante à que os autos revelam, conseguiu-se detectar, nessa Zona Oeste, as lojas em que esse cartão foi utilizado, as pessoas que tinham o hábito de comprar nesse estabelecimento e chegou-se à autoria e à coautoria do delito. Mas você investigou o objeto, você não investigou as pessoas. Não, investigou as outras pessoas. Não, você investigou o objeto. Onde usou, onde passou a máquina, aí você foi determinando. Agora, você não fez uma busca na internet, é diferente a situação. Com a devida vênia. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, eu pego lá, quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro de tudo. Uma vez descoberta a situação, com base numa medida legítima, pressupondo legítima de uma autorização judicial, eu jogo tudo, ou seja, nós vamos criar um ambiente que não é um fishing expedition, é uma arrastação expedition. É pesca de arrastão. Podemos tomar essa decisão? Podemos, precisamos saber das consequências. Para outros pilares que nós também formam um equilíbrio dentro do Estado Democrático de Direito. Se fosse por meu gosto pessoal de não querer crime, eu adotaria essa tese. Desculpa. Mas, não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. André, permite uma parte? Pois não, ministro. Permite. Essas observações trazidas pelo ministro André
tem uma relevância, além de tudo que foi dito, de forma muito particular, porque estamos iniciando uma discussão que é extremamente acalorada em todo o planeta em relação à possibilidade de quebra de sigilo em relação ao grupo indeterminado de indivíduos. E essa é a preocupação que ele tem transmitido ao ministro Fux. É diferente de alguém ter o seu sigilo telemático quebrado e ali advier uma série de comunicações com aquela pessoa. A outra é, ainda que se limitando ao espaço temporal e territorial, quebrar o sigilo de vários indivíduos. Essa é uma discussão, o ministro Gilmar vai lembrar, e todos aqui que gostam e militaram com direito penal, que direito penal do inimigo, Ganter e Jacobs. E isso foi antagonizado em toda a academia de todo mundo, com exemplos muito mais extremados, como, por exemplo, o terrorismo. Então, esse é só um início. É a quebra telemática? A única hipótese... Depois buscas e apreensões sem individualização. Sigilo telefônico. Quer dizer, nós estamos abrindo uma brecha para chegar até onde? A ministra Rosa, no voto dela, ela disse, não, tem que ser individualizado. O ministro Alexandre e o ministro Flávio trouxeram as preocupações, olha, nós não podemos, de um lado, por outro lado, impedir algumas investigações, mas a gente precisa, essa é uma discussão que é feita com o terrorismo. Se, por alguma razão, a polícia do DF tem conhecimento de que existe um artefato em uma determinada quadra, essa discussão é planetária. É possível uma busca e apreensão itinerante, sem individualizar os proprietários dos apartamentos? É possível uma quebra de sigilo, utilizando aparelhamento para ouvir todas as pessoas da quadra ou da Asa Sul, para localizar? Bom, essa discussão não é fácil. Por isso que eu lembrei Jacobs. Isso é discutido no mundo todo. Então, eu só, antes de votar, eu só chamei a atenção para o que o ministro André falou, porque isso pode ser uma frecha e tem que ser muito bem calculada para não chegarmos a outros pontos que advirão. Aqui é telemática, tem telefônico, tem busca e apreensão. E o telefônico não é daquela forma. Hoje se pode buscar de uma quebra de conversas em toda uma região. De 30, 40, 300 pessoas. E até onde podemos ir? Então, é só para reflexão, que a gente deve ter algum tempo ainda para refletir. E desculpe a interrupção. Não, agradeço. Finalizando, senhor presidente, eminentes ministros, no caso concreto, aplicando as balizas até aqui apontadas, à luz do caso concreto, eu acompanho a eminente ministra relatora, a ministra Rosa Weber, dando provimento ao recurso extraordinário para conceder a ordem mandamental e, em consequência, cassar o item 5 da decisão proferida em 27 de agosto de 2018 pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, capital, facultando-se que outra seja proferida desde que observados os limites formais e materiais dos direitos fundamentais, à privacidade, à proteção de dados pessoais e ao devido processo legal, de acordo com as balizas que estabeleço no meu voto. Ou seja, tem que haver fundada suspeita prévia e essa proporcionalidade. Quando o ministro Zanin coloca não haver outros elementos menos invasivos, está coberto de razão. Por isso que, até na minha proposta de tese, eu especifico os 3 subprincípios da proporcionalidade, que é a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, porque nesses elementos eu tenho que ponderar haver um outro meio menos invasivo capaz de me dar aquele mesmo resultado. Você me permite só? Pois não. Eu acho que temos diversos pontos de convergência, inclusive essa questão, né, da necessidade de haver uma suspeita. Mas essa técnica, ela se chama busca reversa por palavra-chave, justamente porque, a partir de determinadas palavras-chave, busca-se chegar à pessoa suspeita ou que tenha praticado, eventualmente, o crime. Então, eu acho muito difícil termos, desde logo, quem é a pessoa que fez aquela busca. Até porque a técnica se chama busca reversa. Então, eu concordo com Vossa Excelência em diversos pontos.
apenas diviso e acompanho a posição do ministro Alexandre sobre essa questão da indeterminabilidade, porque, usando essa técnica, desde que haja critérios proporcionais, ou seja, no caso concreto, a busca foi por palavras que tinham total conexão com o crime que se buscava elucidar. Era Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda da vereadora Marielle, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos. Então, e num período determinado também, referente à data ali próxima ao crime. Então, com esses elementos, eu acho que é possível verificar se há ou não proporcionalidade na medida que foi decretada. Permite-me, ministro Zanin, exatamente o que poderíamos complementar é que a autoridade policial, ao pleitear essa busca reversa, tem que fundamentar a necessidade, isso sim. Exatamente. Mas se nós não permitirmos pessoas indeterminadas, mas determináveis por esses requisitos, esse meio de investigação acabou. O Brasil vai ser o único país do mundo que não vai usar esse meio de investigação. Não, onde se usa? Não, ao contrário. Acho que o país será o primeiro país do mundo a usar esse tipo de investigação com essa amplitude que nós estamos dando. Eu atesto isso. Na Alemanha, por exemplo, é só em caso de terrorismo. Por exemplo. Então, dizendo o seguinte, qual é a grande diferença, então, ministro Zanin, por exemplo, aproveitando a sua consideração? Eu entendo que o elemento determináveis tem que ser substituído por fundada suspeita. Acho que essa é a grande diferença. Mas me permita fazer duas indagações, então, para reflexão, de casos distintos. Talvez num caso de roubo de um determinado veículo ou de uma determinada empresa. Eu vou falar empresa, roubo, nome da empresa, roubo, horário de funcionamento da empresa, pessoas que trabalham na empresa, buscas no Google que o Google vai ter que me fornecer. São elementos determináveis. Mesmo exemplo, um caso de corrupção. Propina em determinado agente público. Fulano de tal, rotina, coisas que ele gosta, uma série de elementos. Eu estou determinando pelos elementos. Eu quero dizer que nós estamos abrindo uma porta que nós não sabemos onde ela vai dar. Ministro André, e essa é a reflexão que nós precisamos ter. Nessas duas hipóteses que Vossa Excelência deu, não, assim, só para refletirmos juntos. A ordem judicial poderá atingir pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de provas obtidos previamente na investigação e que justifiquem a medida. Em nenhum desses dois casos que Vossa Excelência deu seria possível fazer isso. É perfeitamente possível. Nenhum desses dois casos. É perfeitamente possível. O sujeito a princípio, subornou um agente público. Eu vou, a partir desse sujeito A, fazer a pesquisa daquele agente público, de outro, quem pesquisou também, quem mandou mensagem. Eu determino isso. Um furto XYZ é a mesma coisa. Qualquer questão, eu consigo trazer elementos objetivos que guardem relação com o crime. A minha preocupação é nós estarmos abrindo uma caixa de Pandora que nós não sabemos onde vai parar. Então, encerrando, senhor presidente, esse é o voto. Agradeço. Vossa Excelência, portanto, em conclusão, Vossa Excelência está dando provimento, como fizera a ministra Rosa Weber. Vossa Excelência acompanha a relatora. A relatora autorizando uma nova decisão por parte do juízo, desde que enquadrado nos elementos dos quais eu estabeleci, que são essencialmente a proporcionalidade e uma fundada suspeita. Portanto, nós temos posição da relatora e do ministro André Mendonça pelo provimento e a posição do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Cristiano Zanin pelo desprovimento. Quando retomarmos, vou ler as teses para termos claras as posições, mas nós vamos receber agora o presidente do Chile, que está em visita ao tribunal, chegará em breve. Portanto, eu vou suspender a sessão e se
a reunião com o presidente do Chile terminar até 17 horas, 17h15, nós retomamos. Se prolongar para além disso, nós retomamos amanhã. Então, e retomamos com esse caso. Depois do ministro André, o ministro Zanin precisa retomar a palavra, não? Eu apenas havia, na última sessão, senhor presidente, feito algumas sugestões e depois encaminhei ao ministro Alexandre de Moraes, eminente relator, uma nova proposta, talvez com a reflexão que foi trazida a partir dos debates, sobretudo para tentar objetivar a proporcionalidade que se busca nessa medida. Então, eu encaminhei ao eminente relator, encaminhei também ao ministro André Mendonça e a Vossa Excelência uma proposta, eventualmente, para chegarmos a um consenso, se possível. Quando retomarmos, eu lerei as duas propostas na mesa e retomamos, então, ministro Cássio, com voto de Vossa Excelência, ou hoje ou amanhã, ao início da sessão. Ok? Fica suspenso. Os advogados que aguardam os demais casos, eu acho que podem se sentir liberados, porque se retornarmos, vai ser com esse caso ainda. Há um caso de sustentação oral? Presidente, se Vossa Excelência me permite, claro. Eu, tomando a liberdade, não sei qual é a extensão do voto do eminente ministro Cássio Nunes Marques, mas talvez, como Vossa Excelência tem feito, pudéssemos suspender esse julgamento para continuar amanhã e ouvirmos a sustentação oral. Mas apenas uma sugestão. Eu acho que é uma boa sugestão se todos estiverem de acordo. O caso seguinte seria só esse. Recurso extraordinário 1.355.228. Falará pelo recorrente doutor Rodrigo da Silva Pedreira. Está presente? E o doutor Eduardo Damião Duarte pelo amicus curiae. Então, seria 15 minutos cada um? Então, a menos que atrase muito a reunião com o presidente do Chile, nós retomamos com a sustentação oral e acolhendo a sugestão do ministro Fachin, que, aliás, veio com uma belíssima gravata na tarde de hoje, eu gostaria de deixar registrado. Este se trata de um autoelogio, presidente. Fica suspensa a sessão. Eu anoto meus votos de boa tarde, podemos sentar. Estivemos até agora há pouco recebendo a visita institucional do presidente do Chile, presidente Gabriel Boric. Tivemos uma excelente conversa, presidente democraticamente eleito e que está cumprindo o final do seu mandato, os últimos 8 meses, uma bonita visita institucional ao Brasil. Vou apregoar, ministro Cássio Nunes Marques, apenas para sustentação oral por enquanto, o recurso extraordinário 1.355.228, para relatório e sustentação oral. Portanto, passo a palavra a Vossa Excelência para fazer o relatório. Eminente presidente, ministro Roberto Barroso, a pessoa de quem saúdo todos os presentes. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, tema 1229, interposto por Alan Seixas de Souza, com fundamento no artigo 102, inciso 3, alineado à Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim resumido. Agravo interno, recurso especial, eleições 2020, registro de candidatura, prefeito, indeferimento, inelegibilidade, artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição Federal, vice-prefeito, substituição no semestre anterior à eleição, reeleição, terceiro mandato, negativa de provimento. 1. No deciso monocrático, mantiveram-se sentença e aresto do TRE da Paraíba quanto ao indeferimento do registro de candidatura do agravante ao cargo de prefeito de Cachoeira dos Índios, Paraíba, nas eleições de 2020, por se entender configurada a inelegibilidade decorrente de vedação ao exercício de terceiro mandato consecutivo. 2. A decisão agravada foi proferida monocraticamente nos termos do artigo 36, parágrafo 6º do Regimento Interno do TSE, explicitando-se que o aresto ACO
estava em consonância com a jurisprudência mais recente deste tribunal, confirmada para as eleições de 2020, de modo que não há falar em nulidade. 3. Rejeitadas as preliminares de cessamento de defesa e de negativa de prestação jurisdicional por parte da Corte Aquo, notadamente porque, como se verá adiante, discute-se inelegibilidade cuja incidência é de natureza objetiva. 4. No mérito, de acordo com o disposto no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte firmou-se no sentido de que o vice que assume o mandato por sucessão ou substituição do titular dentro de 6 meses anteriores ao pleito pode se candidatar ao cargo titular, mas, se for eleito, não poderá ser candidato à reeleição no período subsequente. 6. Não é possível afastar a inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo quando há exercício do cargo de prefeito, ainda que por período curto e a título provisório, nos 6 meses anteriores ao pleito, impedimento que possui natureza objetiva. Ressalva de entendimento deste relator. 7. Na espécie, o agravante, então, vice-prefeito do município de Cachoeira dos Índios, Paraíba, assumira a prefeitura no período de 31 de agosto de 2016 a 8 de setembro de 2016. Elegeu-se prefeito nas eleições de 2016 e pretende disputar novamente a chefia do Executivo nas eleições de 2020. Agravo interno que se nega provimento. Digo eu, o recorrente aponta a violação dos artigos 1º, caput, parágrafo único, 5º, caput, inciso 36, artigo 14, parágrafos 5º e 6º, artigo 16 e 79 da Carta da República. Destaco das razões apresentadas o seguinte teor. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio do TSE, que por maioria manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura de Alan Seixas de Souza ao cargo de prefeito do município de Cachoeira dos Índios, Paraíba, cargo para o qual foi reeleito com 52,26% dos votos. A coligação Cachoeira Pode Mais apresentou impugnação ao registro de candidatura do recorrente, com base no artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição, alegando, no que importa para o deslinde do presente caso, que o recorrente estaria tentando o exercício subsequente de um terceiro mandato. O terceiro mandato, evidentemente, é vedado pela legislação pátria, mas o caso em comento se trata de circunstância excepcional a partir da qual não há configuração de mandato. Nos autos da ação cautelar 0800-577-48-2016, na 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Souza, Paraíba, o magistrado deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou, com fundamento no artigo 20, parágrafo único da Lei 8.429 de 92, o afastamento cautelar do então prefeito Francisco Dantas Ricarte, eleito em 2012. Entretanto, é essencial ressaltar que o recorrente, na qualidade de vice-prefeito à época, apenas substituiu então o prefeito precariamente por força dessa decisão judicial de primeira instância da Justiça Federal. O acórdão recorrido entendeu que o exercício do cargo dentro dos 6 meses anteriores à data do pleito, independente do período de substituição, do motivo pelo qual ocorreu a substituição e da ausência de atos de gestão relevantes, caracteriza o exercício de mandato para fins de inelegibilidade do artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição. Ademais, o acórdão fundamenta o desprovimento do recurso, concluindo que a substituição no prazo de 8 dias, decorrente do afastamento do titular por decisão judicial, sem que tivesse praticado qualquer ato de gestão relevante, o torna inelegível. Apesar da respeitável fundamentação apresentada, o acórdão recorrido não merece prevalecer porque está em desacordo com a jurisprudência estabelecida pelo Colégio do Tribunal Superior Eleitoral e por esse Colégio do Supremo Tribunal Federal, bem como viola diretamente dispositivos constitucionais, em espécie o artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição, mitigando a construção de um entendimento eleitoral fundamentado na proporcionalidade, razoabilidade e no princípio republicano, conforme será a seguir demonstrado. Nas contrarrazões, a coligação Cachoeira Pode Mais aduz em suma que o contexto fático tratado nos autos revela que o recorrente, então vice-prefeito do município de Cachoeira dos Índios, assumiu a chefia do Poder Executivo como prefeito no período de 31 de agosto de 2016 a 8 de setembro de 2016, em plena campanha eleitoral na qual ele próprio concorreu e se elegeu prefeito. E apesar da inequívoca utilização da máquina pública em prol de sua candidatura, já posta naquela época, o recorrente buscou, nas eleições de 2020, a reeleição para o mesmo cargo. O caso trata de evidente inelegibilidade pela vedação contida no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, e bem por isso, o registro restou indeferido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que aplicou a jurisprudência consolidada naquela Corte e no Colégio do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a substituição do presidente da República, do governador ou do prefeito pelo vice respectivo ou por outro dignatário integrante da ordem de substituição da chefia do Poder Executivo, só gera inelegibilidade para concorrer à sucessão do titular se ocorrer a menos de 6 meses da eleição. Do que se refere à suposta violação
ao artigo 16 da Constituição Federal, conforme assentou a corrente vencedora do acordo recorrido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal são uníssonas ao afirmar que a substituição ou sucessão do titular pelo vice no período compreendido entre os 6 meses antes da eleição gera inequívoca incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Desta forma, não há nos autos qualquer peculiaridade, no caso, a revelar a necessidade de superação da referida jurisprudência. Muito pelo contrário, a hipótese aqui analisada trata de expressa vulneração ao bem jurídico tutelado pelo artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, na medida em que o recorrente, enquanto vice-prefeito em substituição do titular, em plena campanha eleitoral, alterou o quadro de funcionários da administração, nomeando sua base de apoio no comando das secretarias municipais, o que revela inequívoca utilização da máquina pública em favor de sua própria candidatura. Portanto, não se trata de mera substituição por prazo insignificante que decorreu do dever inerente ao cargo de vice-prefeito. O caso é peculiar e revela que, durante o período crítico, Alan Seixas de Souza se utilizou da máquina pública em prol da sua candidatura no pleito de 2016. Ganhou e assumiu o cargo por mais um mandato, estando vedada a reeleição por força do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. É, portanto, inverídica a afirmação contida no recurso extraordinário, no sentido de que o recorrente não teria praticado nenhum ato de gestão no curto período de 8 dias que esteve em substituição ao chefe do Poder Executivo, em plena campanha eleitoral para o pleito de 2016. Com essas considerações, forte no entendimento exposto pelo acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e na jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, a recorrida pede e espera a rejeição do recurso extraordinário interposto por Alan Seixas de Souza, para o fim de manter indeferido o seu registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Cachoeira dos Índios, Paraíba, em razão da vedação ao exercício do terceiro mandato, conforme prevê expressamente o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, admitiu o extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Supremo, na qualidade de representativo da controvérsia nos termos do artigo 1036, parágrafo 1º do CPC. Em 22 de novembro de 2021, proferi decisão na PET 9.981, em sede de medida cautelar, suspendendo os efeitos dos atos que importaram em deferimento do registro, bem assim determinando a diplomação e a posse do recorrente no cargo de prefeito do município de Cachoeira dos Índios, Paraíba. Registro por oportuno que este processo foi a mim instruído por prevenção que afasta na espécie incidência do caput do artigo 326-A do Regimento Interno. O plenário virtual, em 19 de agosto de 2022, por unanimidade, reputou constitucional a matéria e reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada. O acordo recebeu a seguinte emenda: direito eleitoral, substituição do titular da chefia do Poder Executivo por curto espaço de tempo e em cumprimento da decisão judicial. 1. É constitucional a questão alusiva à caracterização ou não da hipótese de inelegibilidade prevista no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal, que assegura a possibilidade de reeleição para um único período subsequente. Repercussão geral reconhecida. O Ministério Público Federal, em parecer subscrito pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opinou pelo desprovimento do extraordinário. Foram admitidos no processo na condição de amite curiae o Partido dos Trabalhadores, o Podemos e a União Brasil. É o relato do essencial, presidente. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, como bem expôs o eminente relator, está aqui em discussão saber se a substituição do titular da chefia do Poder Executivo por breve período, em virtude de decisão judicial, é causa legítima da inelegibilidade. Tivemos esse debate, ministro Alexandre, no Tribunal Superior Eleitoral, em que nós dois concordamos com a tese. Apenas divergimos, porque Vossa Excelência aplicava imediatamente e eu aplicava na eleição seguinte, considerando que havia anualidade. É um tema interessante, importante, para o país de uma maneira geral, de modo que vamos ouvir as sustentações e aí vou suspender o julgamento e remarcar a data. Portanto, falará pelo recorrente Alan Seixas de Souza, o doutor Rodrigo da Silva Pedreira. Seja bem-vindo, Vossa Senhoria tem a palavra. Excelentíssimo ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro-relator Nunes Marques, excelentíssimos ministros, nobre representante do Ministério Público, doutor Paulo Gonet, advogados, servidores. Na tarde de hoje, essa colenda corte definirá a melhor hermenêutica para o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, incluído no texto constitucional
pela emenda constitucional número 16 de 1997, que veda o terceiro mandato, ou melhor, permite a reeleição para um único mandato subsequente ao cargo do Poder Executivo. No caso dos autos, o ora recorrente, senhor Alan Seixas dos Santos, foi reeleito para o cargo de prefeito do município de Cachoeira dos Índios, Paraíba, município este de 10 mil habitantes, a 500 quilômetros da capital, faz divisa com o Ceará, ali no oeste da Paraíba, e possui uma grande relevância o tema jurídico ora em discussão. O senhor Alan foi reeleito nas eleições de 2020, com mais de 52% dos votos, mais de 3 mil votos. Pois bem, vamos aos fatos. O senhor Alan foi eleito ao cargo de vice-prefeito em 2012, prefeito em 2016 e, novamente, prefeito em 2020. Ocorre que, no primeiro mandato, em que ele foi eleito para o cargo de vice-prefeito, ele exerceu a chefia do Poder Executivo local por 8 dias, em virtude de uma determinação judicial. A 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Souza, Paraíba, determinou o afastamento do titular do cargo de prefeito. Então, o vice assumiu o cargo de prefeito ali por esse interregno temporal tão diminuto, de 8 dias, sendo apenas 5 dias úteis. E durante esse interregno, durante esse lapso temporal, nenhum ato de gestão relevante foi praticado. Não foi inaugurada uma obra pública, não foi criado um programa social, enfim, tão somente praticados atos de gestão de pouca relevância. Ocorre que o TSE, ao julgar o presente caso, entendeu a incidência da inelegibilidade constitucional do artigo 14, parágrafo 5º, sem entender a excepcionalidade do caso, a particularidade do caso com o devido respeito, fixou a tese que, independente do período de substituição, dentro dos 6 meses, independente da prática de atos de gestão ou não nesse período, incidiria a inelegibilidade constitucional. Peço vênia para ler o voto vencido do ministro Alexandre de Moraes, naquela oportunidade em que afastou a incidência da inelegibilidade. Abro aspas. A interpretação da norma constitucional nessa linha deve ser vista como vedação à reeleição do vice que houver exercido de modo efetivo e definitivo do cargo de chefe do Poder Executivo por mais de 2 mandatos sucessivos, fecho aspas. Com devido respeito, o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral violou diretamente o artigo 14, parágrafo 5º, considerando que esse lapso temporal de 8 dias não caracteriza por si só o mandato. Mais ainda, houve a violação, a afronta direto ao princípio republicano, considerando que foi limitada o direito do ora recorrente de se reeleger. Houve uma restrição indevida à sua cidadania. E sabemos que os direitos políticos eles devem ser observados e excepcionalmente limitados no Estado Democrático de Direito. Tanto é assim que a Convenção Americana de Direitos Humanos ela elenca os direitos políticos entre o rol de direitos especialmente protegidos, que não podem ser restringidos mesmo em casos de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte. Fecho aspas. Então, excelências, deve ser dada à norma constitucional a interpretação em consonância com o propósito que a anima, qual seja, de impedir a perpetuação indefinida de mandatos, que não é o caso dos autos, não é o que ocorre no presente caso. O que ocorre, com o devido respeito, foi uma criação, por ficção, desse exercício de um terceiro mandato. Como dito anteriormente, durante esses poucos 8 dias, não foram apresentados novos projetos, programas, não foram apresentadas obras, não foram criados programas sociais, enfim, não houve nenhum tipo de
ato de administração nessa oportunidade que viesse a macular o pleito. E, obviamente, se esses 8 anos, se esses 8 dias tivesse algum ato irregular ou ilícito, a via adequada poderia ser utilizada, como uma representação, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIME, e nada disso foi apresentado contra o ora recorrente. Além da violação do artigo 14, parágrafo 5º, além da violação ao princípio republicano, também houve a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Esse curto espaço de tempo, esse interregno temporal tão pequeno, não caracteriza o exercício efetivo do terceiro mandato. E é importante que se faça a diferenciação entre substituição e sucessão. Aqui, no caso, a substituição ela foi efêmera, foi temporária, exatamente o que prevê o artigo 79 da Constituição. O vice, ele exerceu a atividade para a qual ele foi efetivamente eleito, de substituir, né? Então, houve a assunção temporária ao cargo. A sucessão, por sua vez, ela é definitiva e ocorre, por exemplo, nos casos de renúncia e falecimento, o que não ocorre aqui nessa oportunidade. É importante lembrar, como já bem relatado, essa Corte ratificou a liminar concedida pelo ministro relator, suspendendo os efeitos do recurso extraordinário, permitindo que o prefeito eleito em 2020 exercesse o seu mandato até o final. Considerando a urgência, a plausibilidade, a unanimidade, essa Corte ratificou os termos da liminar e permitiu, então, que o prefeito exercesse o seu cargo. E, além disso, essa Corte também reconheceu o tema 1229 como um tema de repercussão, e isso ocorreu no ano de 2022. E, para finalizar, é importante registrar que o Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2020, definiu esse tema. 3 casos foram analisados pelo tribunal e também chegaram alguns deles a essa Corte. O primeiro de Itatiaia, do Rio de Janeiro, houve uma liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também suspendeu a decisão do TSE em relação ao terceiro mandato. O caso de Itajá, que é muito similar ao presente caso, em que houve uma substituição também em virtude de decisão judicial por 13 dias, e, naquela oportunidade, também o prefeito eleito obteve uma liminar dessa Corte. E o caso que mais me chama a atenção é um terceiro do município de Caatiba, Bahia, que também houve uma substituição nos 6 meses que antecedem a eleição, por 5 dias. E não houve qualquer recurso. O TSE definiu monocraticamente, houve uma decisão de um dos ministros do TSE nas eleições de 2020, deferindo o registro, não houve recurso do Ministério Público e nem da parte interessada, então, transitando em julgado, enfim, definindo, então, a meu sentir, para as eleições de 2020, um entendimento de que a melhor hermenêutica do artigo 14, parágrafo 5º, é de que a substituição por pouco tempo, dentro dos 6 meses, não caracteriza, e em virtude de uma determinação judicial, não caracteriza o exercício do terceiro mandato. E apenas uma reflexão, e agora sim, para finalizar, o julgamento do presente caso definirá casos futuros, em especial para as eleições de 2020, considerando que é extremamente comum a substituição dentro dos 6 meses que antecedem a eleição, no caso de presidente e governador. Nos casos de viagem, é muito comum que o vice-presidente ou o vice-governador viajem também, assim como o presidente do Poder Legislativo, né? Então, no caso do Legislativo Federal, o presidente do Senado ele viaja, ou o presidente das Assembleias, para evitar a incidência da
inelegibilidade constitucional. A meu sentir, é chegada a hora dessa corte definir uma tese para evitar uma instabilidade administrativa e também evitar gastos do erário com deslocamentos desnecessários, ao meu juízo, do vice e também do presidente do Poder Legislativo, do representante do Poder Legislativo. Então, o que se requer é o provimento do recurso extraordinário e a fixação da tese nos termos propostos pelo ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, que indica o seguinte: não incide o disposto no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, na hipótese em que o candidato, na qualidade de vice-prefeito, substituiu o titular por até 15 dias antes, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. É o que se requer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo da Silva Pedreira, que falou pelo recorrente, Alan Seixas de Souza, e agora falará pelo amicus curiae, pelos Amicus Curiae, Partido dos Trabalhadores, Podemos e União Brasil, o doutor Eduardo Damião Duarte. Seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Paulo Gonet. A relevância do tema já foi bem destacada pelo ministro-relator, já foi destacada pelo advogado do recorrente, e o tema 1229 vai servir para verticalizar a orientação para o Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma divergência já aberta a diversas eleições e com acórdãos por maioria decidindo a questão da sucessão e da substituição. E vale relembrar que, quando a emenda da reeleição foi aprovada, o ministro Sepúlveda Pertence, ao responder à consulta 689, ele destacou: olha, essa emenda da reeleição tem uma redação infeliz. E realmente tem uma redação infeliz, porque uma interpretação literal do parágrafo 5º do artigo 14 dá a impressão de que qualquer substituição levaria ao cômputo de um mandato eletivo. E, óbvio, Vossas Excelências já viram dezenas de julgados, que, óbvio, que não é uma mera substituição que vai acarretar o cômputo de um exercício de um mandato eletivo e impedir o direito à reeleição de um titular da chefia do Executivo. E vale lembrar também voto da relatoria da ministra Ellen Grace no caso Alckmin, onde a questão foi discutida e o termo reeleição foi muito bem fixado como a eleição para o mesmo cargo. A reeleição é a eleição para o mesmo cargo. Então, o cidadão ele manifesta a vontade de se candidatar a vice-prefeito, ele pode se reeleger vice-prefeito. Ele manifesta a sua vontade, é escolhido pelo partido para ser candidato a prefeito, ele é eleito prefeito e pode ser reeleito prefeito. Então, a reeleição sempre foi, na visão dessa Suprema Corte, a nova eleição seguida para o mesmo cargo. E a assunção à titularidade sempre foi por via de eleição, seja direta, indireta, ordinária ou suplementar, ou por via da sucessão, que vem com a renúncia ou com o falecimento. Fixadas essas balizas, a jurisprudência começou a moldar a substituição. Não, a substituição que ocorre nos 6 meses antes do pleito não gera o cômputo de um mandato eletivo, não gera inelegibilidade, não gera o impedimento da candidatura à reeleição. Mas a jurisprudência do TSE, e sempre por maioria, definiu o seguinte: não, qualquer substituição nos 6 meses anteriores ao pleito gera essa inelegibilidade, esse impedimento à reeleição. Isso gera hoje, no nosso mundo digital conectado, um anacronismo, onde o chefe do executivo viaja, o sucessor imediato tem que viajar, o outro da linha sucessória tem que viajar, onde o mundo todo conectado, o mundo todo digital, há necessidade disso, por conta da interpretação da inelegibilidade que foi fixada pelo TSE, de que quem exercesse por qualquer breve período de tempo, nos 6 meses anteriores ao pleito, a titularidade do cargo eletivo estaria impedido de disputar uma reeleição. E, muitas vezes, aquele que é instado a assumir a titularidade do Executivo ocorre por fatos alheios à vontade. O caso que Vossas Excelências estão examinando é uma decisão judicial. O vice
tem um dever constitucional de assumir a titularidade por conta de uma decisão judicial, fica 8 dias e, por conta desses 8 dias que ele está exercendo um dever constitucional, ele tem o impedimento de disputar uma nova eleição por mais 4 anos. Então, muitas vezes, a substituição vem por uma licença médica, fato alheio à vontade. E essa interpretação dos últimos 6 meses, os últimos 6 meses antes do fim antes da eleição, é o período que mais se tem controle. A lei eleitoral tem uma série de regras, uma série de condutas vedadas aos agentes públicos, previstas para aquele período crítico. A lei de responsabilidade fiscal tem uma série de restrições também para esse período crítico. Então, a substituição por si só, mesmo que dentro dos 6 meses anteriores à eleição, não pode significar o exercício efetivo do mandato eletivo. Então, a questão aqui foi bem colocada pelo advogado do recorrente, e vale lembrar que, em casos de substituições ocorridas antes do período de 6 meses, nós temos precedentes do TSE em que o substituto ficou 1 ano e meio, 2 anos no exercício da titularidade e não foi considerado inelegível ou impedido de disputar mais uma eleição. Porque esse 1 ano e meio, esses 2 anos que ele ficou na titularidade foram antes dos 6 meses antes das eleições. A reflexão que fica é, esse recorrente aqui, que ficou 8 dias, nos 6 meses antes das eleições, 5 dias úteis, ele teve mais poder político do que aquele que ficou 1 ano e meio, 2 anos, mas porque ficou 6, fora do período de 6 meses antes das eleições? É óbvio que não é essa a interpretação mais justa, mais adequada, mais proporcional que deve ser dada a essa questão. E também aqui não se deve deixar de lembrar que o caso concreto ele pode ser examinado pela Justiça Eleitoral, talvez pela Justiça Comum, num caso de improbidade administrativa, para verificar se houve um desvio de finalidade, se houve um abuso de poder, se houve uma simulação, se houve uma fraude. Aí sim, a ensejar uma declaração de inelegibilidade. Mas essa presunção absoluta, a nosso sentir, de inelegibilidade por conta dessa substituição eventual, efêmera, precária, nesse período de 6 meses antes das eleições, é uma interpretação que acaba por limitar o exercício da capacidade eleitoral passiva. E, pegando aqui emprestadas as lições do ministro Alexandre de Moraes, no voto desse processo, mesmo o ministro Alexandre de Moraes destacou que a capacidade eleitoral passiva, e abro aspas aqui, constitui regra geral no ordenamento, que deve ser prestigiada, restando a restrição excepcional. O vice que exerceu o mandato de forma efêmera, não efetiva, jamais foi eleito para o cargo de prefeito, de modo que dele não se pode exigir desincompatibilização ou limitar o direito constitucionalmente assegurado à reeleição, pois o que a norma constitucional veda é o exercício efetivo e definitivo do cargo de chefe do Poder Executivo por mais de 2 mandatos sucessivos. Então, o ministro Edson Fachin também destacou no debate, dizendo, olha, eu tenho uma dificuldade em definir o que é um breve período de tempo. Pode ser 8, pode ser 15, pode ser 80 dias. O ministro Edson Fachin destacou isso. Então, a nosso sentir, cumprindo assim, a valorosa missão de colaborador da Corte, como amigo escuro aqui da Corte, a interpretação que se entende mais justa, mais ombreada com os princípios constitucionais, é aquela que entende como exercício efetivo de mandato eletivo aquele advindo de uma eleição, seja ordinária, seja suplementar, seja direta, seja indireta, e o exercício do mandato eletivo advindo também da sucessão, uma renúncia, um falecimento. E eventuais casos concretos onde se demonstra que aquela substituição teve, sim, o condão de interferir na lisura do pleito, a Justiça poderá vir a examinar e vir a enfrentar o tema no caso concreto. Então, senhor presidente, essas eram as considerações aqui como amigo da Corte, colaboração a essa Suprema Corte. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Damião Duarte. E, conforme ajustado, eu vou suspender o julgamento e remarcá-lo com a brevidade possível. Nada mais havendo para esta sessão, agradecendo a participação de todos e convocando os eminentes ministros para a sessão de amanhã, declaro encerrada a sessão de hoje.